Oi, tudo bem? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Como vocês viram no título, esse vídeo é um vídeo bônus, um vídeo que a gente traz em algumas quartas-feiras, lembrando que toda sexta-feira a gente traz um caso criminal, uma teoria da conspiração ou algo do tipo. O caso de hoje, por ser um caso bônus, é um caso que tá na mídia e, como vocês devem saber, é uma coisa mega recente. Então, fatos que eu vou citar hoje foram coisas que aconteceu até a semana que foi postado esse vídeo. É bom também deixar claro que todas as informações que eu trouxer hoje foram tiradas de sites de reportagens e documentos ligados a esse caso. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Henri Borel Medeiros nasceu no dia 3 de maio de 2016, no Rio de Janeiro. Ele era filho do engenheiro Leniel Borel de Almeida e da professora Monique Medeiros da Costa e Silva. Eles ficaram casados por 9 anos até que eles se separaram em 2020. Nesse mesmo ano, a Monique começou a se relacionar com o Dr. Jairinho. Ele é um médico, político e muito conhecido no Rio de Janeiro, principalmente. Eles começaram a morar junto e logo depois disso ela trocou o seu emprego na escola, ela era diretora da escola, para então ser assessora no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O Henri fazia muitas atividades, ele passava pelo psicólogo e ele estudava no Colégio Marista de São José, que ficava somente a 4 minutos da casa deles. O Jairinho, o padrasto, que se chama na verdade Jairo Souza dos Santos Júnior, ele tem 43 anos e é filho do coronel da Polícia Militar e deputado estadual também, Jairo Souza. Mesmo tendo se formado em medicina, ele preferiu seguir os passos do pai. Então, ele estava no seu 5º mandato e ele foi eleito ano passado com 16 mil votos a vereador do Rio de Janeiro. Em sua vida pessoal, o Jairinho teve alguns relacionamentos, principalmente com mulheres separadas e que tinham filhos pequenos. Em pelo menos 3 desses relacionamentos foi relatado uma coisa em comum. Em depoimentos dessas ex-namoradas foram relatados que, na verdade, o Jairinho havia agredido e torturado seus filhos. Porém, por conta dele ser de uma grande influência no Rio de Janeiro, ter dinheiro, como sempre, não deu em nada nunca. Inclusive, uma menina que hoje em dia tem 13 anos, ela deu um depoimento para a polícia. Ela é filha de uma das ex-namoradas do Jairinho. Ela alegou que teve a sua cabeça batida contra a parede do banheiro pelo Jairo e inclusive foi pisada no fundo de uma piscina. A sua mãe também deu uma entrevista falando sobre esse assunto e ela disse que na época a menina não podia nem ouvir falar no nome dele, que ela chegava até a vomitar, ela chorava e pedia para não deixar ela ir com ele. Nessa época ela tinha apenas 4 anos. A avó da menina também alegou que em um determinado momento ela percebeu que a menina estava com um machucado na testa. Então ela perguntou para o Jairinho o que tinha acontecido e ele deu uma desculpa de que o carro tinha freado muito rápido e ela tinha batido a cabeça no carro. Em outro momento ele apareceu com a menina com o braço imobilizado. Quando a avó perguntou, ele disse que ela tinha machucado no judô. Foi dito também que ele agrediu a sua ex-namorada e que inclusive colocou um saco na cara dela para ela não respirar e torceu o braço dela também. Uma amiga da família de uma dessas ex-namoradas dele disse que na época que ele namorou com ela, o filho dela tinha 8 anos e que ela nunca tinha percebido uma mudança tão brusca no comportamento da criança. Ele era um menino muito feliz, muito contente, muito pra cima e toda vez que ele via o Jairinho, ele vomitava, ele gritava e ele chorava. O próprio garoto também falou que o Jairinho tinha colocado papel e um tecido, um pano, dentro da boca da criança e teria mandado ele ficar com isso na boca sem engolir. Além de também ter colocado o menino deitado em cima de um sofá e subiu em cima da criança. Segundo a babá de Henri, na casa deles não acontecia muito diferente disso. Ela deu detalhes sobre o dia 12 de fevereiro de 2021 e a polícia também teve acesso entre uma conversa que aconteceu entre a babá e a Monique, mãe do Henri. Por volta das 15h30 da tarde, Jairinho chegou mais cedo do trabalho em casa, onde estava a babá e o Henri.
Ele chegou e foi abraçar o garoto, dizendo que tinha comprado um presente e levou o menino para o quarto. Nisso que o Henry entrou, ele ainda disse que não queria entrar no quarto, chamou pela babá. Quando ela foi, a porta já estava trancada. Ela disse que a TV estava muito alta dentro do quarto e não conseguia ouvir o que acontecia lá dentro. Então o que ela fez? Ela mandou uma mensagem para Monique no WhatsApp. Depois de um tempo que estava lá no quarto, o Henry saiu de lá e foi logo pro colo da Tainá. E ele estava dizendo que estava com muita dor no joelho por conta da banda que ele tinha levado. Para quem não sabe, a banda é uma rasteira. Quando o Jairinho saiu de casa, o Henry, então com 4 anos, falou tudo o que tinha acontecido para a Tainá. Ele disse que o Jairinho deu essa rasteira nele, que não era a primeira vez que ele fazia isso e que também chutava o menino, mas que ele não podia contar nada, senão ele ameaçava que ia sempre pegar ele. A Tainá então passou tudo para Monique pela conversa do WhatsApp. Eles ligaram por conversa de vídeo, onde o Henry confirmou a história, tudo que estava acontecendo, ainda pediu para a mãe ir embora mais cedo. E a Tainá enviou uma foto do joelho do menino, onde tinha um hematoma, para Monique ver. Não muito tempo depois que isso aconteceu, o Jairinho voltou para casa super bravo, brigando com o Henry, gritando, falando por que ele tinha falado isso para a mãe dele, chamando ele de mentiroso e reforçando para a criança que ele queria ver a mãe dele triste, que ele não devia ter mentido e assim por diante. O menino, lógico, ficou com muito medo, ele não saiu do colo da Tainá em nenhum momento. Mesmo o Jairinho tentando chamar ele para que fosse no colo dele, ele não foi. A Tainá então desceu pelo elevador com o Henry e lá embaixo ela encontrou a Monique. A Monique chegou de carro rápido, ainda dizendo que tinha borrado a unha, o que tinha acontecido, porque ela borrou a unha que ela estava no salão. A Tainá, junto com o Henry, entrou no carro da Monique. Elas deram uma volta ali pelo quarteirão, onde foi tempo suficiente para a Tainá contar tudo o que tinha acontecido para Monique. E aí ela simplesmente disse que ia viajar para Bangu, na casa dos pais dela, deixou a Tainá em um certo lugar e foi embora com a criança. Menos de um mês depois, no dia 8 de março de 2021, o Henry estava no apartamento da mãe dele. Por algum motivo, a Monique e o Jairinho estavam no quarto de hóspede e o menino estava dormindo no quarto deles. Lá por volta das 3h30 da manhã, a Monique disse ter ouvido um barulho e quando ela chegou no quarto, o menino estava deitado no chão com os braços e as mãos super geladas. Além disso, ele estava com os olhos revirados e não conseguia respirar, segundo ela. Ela pegou o Henry, colocou ele na cama, enrolou ele numa manta e levou o menino para o hospital junto com o Jairinho. Segundo os médicos, o Henry já chegou no hospital morto e depois do laudo de reconstituição da morte, foi registrado 23 lesões no corpo do garoto, o que, cientificamente falando, ficaria muito difícil de acontecer com uma criança caindo de uma cama. Dentre essas lesões, tinha hemorragia na cabeça, danos nos rins e laceração no fígado. Os peritos, então, testaram todas as possibilidades, de acordo com o que a Monique e o Jairinho tinham falado, mas nada batia, nada condizia com o real. Eles afirmaram que não teria a menor possibilidade do menino ter 23 lesões por conta de uma queda dessa altura, de uma cama. A perita criminal Denise Rivera, ela deu uma entrevista para o Fantástico, onde ela disse que a morte do menino não foi imediata e que depois de feita todas as análises na câmera de segurança também, foi verificado que o menino já saiu do apartamento morto e que, na verdade, a morte do menino aconteceu entre 1h30 da manhã até 3h30 da manhã, que foi a hora que ele saiu. No dia 8 de abril de 2021, o Jairinho e a Monique eles foram presos preventivamente, suspeitos de homicídio duplamente qualificado, além de ter ameaçado as testemunhas e tentado atrapalhar algumas investigações. Durante o começo do processo, a Monique defendeu o namorado Jairo, porém, depois ela mudou completamente a sua versão do caso. Ela fez uma carta com 29 folhas, onde ela dizia o quanto ele era agressivo, que ele era extremamente ciumento, que ele fazia ameaças contra ela e que um dia ele até tentou enforcar a Monique enquanto ela dormia do lado do filho. Porém, a polícia investigou também essa carta, esses indícios, e não tinha nada que provasse a veracidade do que ela falava. Além do fato muito estranho também de que poucos dias depois que o menino morreu, ela estava no salão de beleza.
E não muito satisfeita, depois que ela saiu do salão de beleza e que deu todo aquele fuzuê dela no salão de beleza, postando foto como se nada tivesse acontecido, ela foi para casa da mãe dela e lá da casa da mãe dela ela também contratou serviços de beleza, como manicure, pedicure, cabeleireiro. Ela alegou também que ela foi orientada a mentir na primeira declaração dela e um dia antes do menino morrer, ela postou nas suas redes sociais o quanto ela se orgulhava de ser mãe. Segundo investigações, também se sabe que a babá Tainá e a doméstica que trabalhava na casa, Rose, que elas sabiam de tudo que acontecia e que principalmente ambas mentiram nas primeiras declarações da polícia. A Rose disse que o Jairinho não ficava sozinho com a criança, sendo que durante as agressões de fevereiro, pelo menos um dia ela estava no local e ela via. E a Tainá disse que esteve com os três pelo menos 4 vezes e que não passou de 2 horas e que não percebeu nada demais, nada de anormal no tratamento do Jairinho com o menino. Sendo que eles tinham os prints de todas as conversas da babá com a mãe em fevereiro, falando tudo o que tinha acontecido e de toda a possível tortura que o Henry estava sofrendo. Um dia após esse caso ser exposto pela mídia, a irmã do Jairo, a Thalita, ela ligou tanto para Rose quanto para a Tainá, pediu para elas irem até a casa dela, elas foram, e lá o advogado do caso queria conversar com as duas. O advogado, André França Barreto, ele fez perguntas tanto para Rose quanto para Tainá de como era o relacionamento do Henry com o menino, de como era o relacionamento da família em si. Inclusive, a Tainá ainda está sendo investigada e ela pode ser indiciada por crime de falso testemunho. A polícia também encontrou uma conversa da Tainá com o pai, onde ela dizia 5 dias antes da morte do menino que o Jairo tinha enforcado a Monique, mas que ele ia continuar pagando as coisas para ela e sustentando ela. Logo depois da morte do menino, quando os peritos foram até a casa, procurar algumas provas, procurar indícios do que teria acontecido, a casa estava completamente limpa. E ela foi limpa pela Rose. Inclusive localizaram dentro do quarto da empregada uma sacola com vários retratos da família. O que os policiais deduziram que o casal, na verdade, tirou as fotos que tinham lá na sala e colocaram fotos do Henry para mostrar o quanto ele era amado naquela casa. Ou então fingir, na verdade. A Rose disse que não, que ela nem sabia o que estava acontecendo, que ela só entra, trabalha e vai embora. Inclusive ela disse que quando ela foi embora, ela encontrou a Monique no elevador e a Monique contou para ela o que tinha acontecido e as duas choraram, enfim. Quando o Jairinho foi preso, ele foi também expulso pelo partido e teve o seu salário suspenso imediatamente. Inclusive, quando a polícia chegou até a casa deles, a primeira coisa que eles fizeram foi jogar o celular pela janela, os dois. Porém, por conta de um software, as conversas deles foram localizadas e tudo que a gente conhece hoje foi exposto. Recentemente, uma conversa com a irmã Thalita foi exposta e nessa conversa o Jairo dizia para ela cuidar ou então dar carinho para sua ex-mulher Ana e mãe de seus 2 filhos. 2 dias depois dessa mensagem, a Ana, a ex-mulher dele, fez um depoimento para a polícia falando que ela foi agredida pelo Jairinho logo depois de desistir da lua de mel. Ela desistiu da lua de mel na época porque ela descobriu que ele traía ela com várias mulheres. Em 2019, os vizinhos do Jairinho com essa ex-mulher denunciaram que a mulher e a filha sofriam insultos gravíssimos e humilhações diariamente. Porém, a filha depois deu um depoimento falando que com ela, pelo menos, nunca aconteceu nada. No dia 6 de maio de 2021, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o casal por tortura e homicídio triplamente qualificado pela morte do Henry Borel, de 4 anos. Também foi feita a conversão da prisão temporária para prisão preventiva. Além do homicídio, eles também foram denunciados por fraude processual e coação no curso do processo. A Monique também vai responder por falsidade ideológica, por ter mentido no hospital lá em fevereiro quando houve as agressões e ela sabia do que se tratava, ela não falou a verdade. E também por omissão, já que ela se omitiu da responsabilidade dela de mãe. Ela sabia o que acontecia com o filho dela, ela poderia ter feito alguma coisa para isso parar, para isso não acontecer, denunciar, e ela nunca fez nada. Além disso, a pena dos dois também pode ser aumentada pelo fato do Henry ser menor de 14 anos. No dia 9 de maio de 2021,
o vereador Jairinho foi afastado oficialmente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O Leniel, o pai do Henry, ele fez uma homenagem ao Henry, ele fez uma tatuagem e ele postou também nas redes sociais agradecendo a todos os policiais, aos advogados, à mídia, a todo mundo que está ajudando de alguma forma a busca da verdade desse caso. E ele também disse que aos poucos a justiça está sendo feita. Então foi isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é um caso bem pesado, como todos os vídeos desse mês, que tá bem intenso mesmo, não vou negar, mas a gente gosta de caso pesado e aqui a gente fala tudo sem filtro mesmo e é isso. Então, se você gosta também desse tipo de conteúdo tenso, já se inscreve aqui no canal, assiste os outros vídeos que vai estar aqui em cima, comenta, curte, pode dar sua sugestão e seguir a gente nas redes sociais também. Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Fatos Criminais, que é o grupo onde eu faço parte junto com outros canais de casos criminais, são todos canais novos e que vale a pena você conhecer e sair dessa mesmice aqui do YouTube. Então é isso, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!